Hey, hey, que bom estar aqui com você para juntos compartilharmos um pouquinho sobre o que é esse processo transformacional do emagrecer comendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que já está aqui conosco. É uma alegria ter você conosco. Eu sou o pastor José Bonfim Sena, terapeuta vibracional e seu consultor emagrecer comendo, ok? Vamos lá então? Como você pode ver na descrição desse vídeo, a temática que nós vamos trabalhar hoje é: você pode estar sendo lentamente envenenado. Por que eu estou partilhando isso com você? Porque de fato isso é o que deve estar acontecendo agora. Sim, se você soubesse que um alimento estivesse com cianeto e se você comesse esse alimento você morresse no mesmo instante, você não o comeria, concorda? Isso. Mas uma espécie de envenenamento que vai consumindo lentamente a sua saúde, que vai minando lentamente a sua autoestima, que vai minando lentamente a sua esperança, que vai minando lentamente a sua alegria, isso sim, você consome e continua consumindo sem se preocupar, não é verdade? Essa semana, enquanto eu partilhava com a minha esposa alguns aspectos, nós falávamos sobre uma situação bem interessante. Um vídeo onde um humorista ele disse assim: não dá para entender as pessoas. As pessoas dizem que não vão tomar a vacina e comem salsicha, né? Então é muito incongruente, né? Como é que eu tenho uma preocupação com a minha saúde, com o meu corpo, com o meu bem-estar, se eu estou ingerindo elementos que não condizem com aquilo que eu preciso para manter aquilo que eu desejo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a obesidade, tá? Por que falar sobre obesidade? Afinal de contas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a obesidade trata-se de um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. E a projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso. É 1/3 da população da Terra. É muita gente. E essa perspectiva ela pode ser aumentada em no mínimo 20%. Pode ocorrer essa alteração. E é interessante pensarmos que isso só em número de adulto. E aí isso vai chegar aí quase 1 bilhão de obesos. É um número exorbitante. E é por isso que nós estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre isso, porque nós acreditamos que você pode construir uma vida melhor. Nós acreditamos que você pode construir um resultado melhor. Aqui no Emagrecer Comendo, nós trabalhamos de forma integrativa e sistêmica, compreendendo que você é dotado de um espírito, uma alma e um corpo. E nós precisamos de forma inteligente integrar esses 3 elementos essenciais para que haja uma vida e uma vida plena enquanto aqui estivermos, e também a manutenção da saúde e do seu bem-estar, ok? Então vamos lá. Aqui eu falei só do número de adultos, eu quero partilhar com você também o número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo. Ele vai poder chegar em 2020 aproximadamente 80 milhões de crianças. É um número assustador, é um número muito alto e nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos estar atentos sobre isso. Afinal de contas, é o que eu falei no início e que está na descrição desse vídeo. Você pode estar sendo envenenado lentamente. Estão minando a sua saúde, estão minando a sua autoestima, estão minando o seu bem-estar, estão minando a sua alegria. Sim, porque confesso para você que estar com sobrepeso ou com obesidade não é nada de alegre ou de felicidade. Concorda comigo? Então, e aí eu quero pensar com você, eu falei sobre mundo, mas nós precisamos olhar agora para o nosso cenário, nosso país, para a nossa região e pensarmos um pouco sobre isso. Por quê? Porque no Brasil a obesidade também vem crescendo de forma alarmante, assustadora. E alguns levantamentos têm apontado que mais de 50% da população, para ser mais preciso, mais de 60%, aproximadamente 67% ou quase 70% da população está com sobrepeso, tá? Está acima do peso. E revistas e programas de TV
sobre emagrecimento têm feito muito sucesso e viraram entretenimento. Na verdade, é isso que parece que tem acontecido. Parece que nós perdemos um pouco da sensibilidade, da urgência, da necessidade que essa temática realmente representa para nós. E aí, enquanto isso, a nossa saúde está indo embora, o nosso bem-estar está indo embora, a nossa alegria está indo embora, e nós não podemos fechar os nossos olhos e ignorar a situação que nós estamos vivenciando. E é por isso que o nosso convite aqui hoje para você é que você faça uma reflexão acerca de você mesma, acerca de você mesmo, acerca da sua vida, acerca da sua saúde, acerca do seu bem-estar. E se você quiser, de fato, emagrecer e permanecer magro, permanecer magra, de forma consciente e definitiva, nós podemos e queremos te ajudar. Como eu falei anteriormente, nós acreditamos que podemos mudar, nós acreditamos que você merece uma mudança, você merece uma vida melhor. No entanto, os números, os dados, as informações, elas vêm cada vez mais assustadoramente aumentando e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Por quê? Porque produtos com menos gorduras e menos calorias têm tomado conta das prateleiras dos supermercados, mas nós continuamos ficando maiores e mais doentes. Então, qual é o problema? Tá. Nós temos mais acesso à saúde, nós temos mais acesso à informação, nós temos mais acesso a alimentos, à leitura da tabela nutricional desses alimentos, nós temos mais acesso a profissionais ligados a essa área, nutricionistas, nutrólogos e outros profissionais, e, no entanto, o problema tem só aumentado. E aí a gente precisa pensar. E eu quero convidar você para fazer uma reflexão junto comigo e pensarmos um pouquinho. Por que será então que o problema só aumenta? Por que será então que esse problema só aumenta de forma assustadoramente? E aí é importante falarmos que isso se dá por diversos fatores. Ou eu poderia dizer para você que isso é multifatorial, né? E lamentavelmente tem se tornado assim um problema da humanidade hoje em dia. É um problema social e um problema também da humanidade. E aí eu tenho um objetivo, nós temos um objetivo do lado de cá, que é ajudar pelo menos só no ano de 2020, pelo menos 2.000 pessoas a emagrecerem e permanecerem magras. Essa é a nossa missão para o ano de 2020, e nós estamos focados nessa missão, estamos focados nesse propósito, e por isso estamos trazendo esse conteúdo para você refletir e avaliar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre como você está conduzindo a sua vida, ok? Então, eu quero trazer para você já essa clareza para conversar com você a respeito desse veneno, ou desses venenos que podem estar englobando todo esse processo. E eu vou dar um nome para um primeiro desses venenos, ou para uma parte desse veneno, que eu diria que é o açúcar. E aqui eu quero trazer para você alguns temas sobre o açúcar nos alimentos. Afinal de contas, hoje tudo que nós consumimos de forma industrializada tem adição de açúcar, né? Tem excesso de açúcar, e nós precisamos estar atentos a isso. Isso por quê? Porque a indústria alimentícia, ela retira a gordura natural de vários alimentos e adiciona o açúcar disfarçado no lugar, chamando-os de light, de diet. Isso para quê? Porque precisa manter o sabor, precisa manter textura, e aí a gente precisa usar alguma artimanha. E as consequências para a nossa saúde foram as piores. E aí eu vou começar falando sobre a obesidade, tá? Por que obesidade? Porque, na verdade, a obesidade ela acaba sendo a porta de muitas outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, cardiopatias e outras séries de comorbidades que podem estar acometendo você, que pode estar acometendo alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém que é importante para você. Então eu quero te desafiar agora a ingerir, consumir, comer menos açúcar, olhar mais para aquilo que você está consumindo. Ou seja, não é simplesmente comer menos. Tem uma temática que dizem por aí que é você comer menos, exercitar-se mais, mas nós do lado de cá temos a clareza e entendemos que não é simplesmente comer menos e exercitar mais. Tem que comer com qualidade, tem que comer com quantidade, e não é pouco, tem que comer para emagrecer, tem que comer para permanecer magro. Afinal de contas, uma das principais
causas do excesso de peso no aspecto fisiológico é a desnutrição, e nós precisamos estar atentos para esses fatores. Lembra que eu falei para você lá no início que o processo, as possíveis causas são multifatoriais, mas a desnutrição é um dos pilares, e a desnutrição é causada por carência de algum elemento essencial para o seu corpo, para o seu sistema fisiológico. E é por isso que nós temos trazido essa reflexão, porque mais uma vez eu volto a afirmar, em 2020 nós temos a missão de ajudar 2.000 pessoas a emagrecerem e permanecerem magras. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, e nós vamos alcançar, porque nós acreditamos que o que nós temos nas mãos, as ferramentas que nós temos, pode sim te ajudar a construir o resultado que você merece, que você deseja e que você almeja, ok? É interessante porque quando se fala em obesidade, boa parte das pessoas elas têm uma tendência de olhar para o obeso, olhar para quem está acima do peso e acreditar, ou achar, ou pensar, ou imaginar que esse indivíduo ele é um preguiçoso e sem ambição, sem força de vontade. Afinal, para emagrecer basta comer menos e se exercitar mais, certo? E aqui dá uma mensagem subliminar. Uma mensagem subliminar que nós, quando fazemos esse julgamento, acabamos passando a essas pessoas que estão lutando contra o excesso de peso. Afinal de contas, elas não estão bem, e naturalmente, se elas não estão bem, elas precisam de ajuda, elas não sabem como buscar essa ajuda, mas elas precisam da sua ajuda. Você que não está acima do peso, você tem a oportunidade de poder estender a mão para essa pessoa e poder dizer para ela: olha, tem uma forma assim de você emagrecer e permanecer magra, tem uma forma assim que eu posso te ajudar, eu posso te indicar. E aí você vai ajudar essa pessoa. Por quê? Porque a culpa não é de quem está acima do peso. Não é uma questão de culpa. Como eu falei no início, é multifatorial. E nós precisamos respeitar esses multifatores que levaram ao excesso de peso. Não é simplesmente o fato de comer muito ou comer pouco. Não é simplesmente o fato de não fazer atividade física. Não, é mais que isso. Nós precisamos olhar para a ambiência, para o pensamento, para os sentimentos, para as crenças, para os valores, para os traumas, para as dores que esse indivíduo vivenciou, e a partir daí é que nós vamos avaliar e identificar de fato quais foram as nuances que levaram esse indivíduo ao excesso de peso, ok? Então, hoje nós estamos falando sobre você pode estar sendo envenenado lentamente, e é interessante pensarmos sobre isso. Por quê? Porque de fato isso faz muito sentido. Podem estar te matando, você está sendo envenenado lentamente. Olhe bem para mim, você está sendo envenenado lentamente. E aí, se fosse um veneno letal, com rápida ação, você não faria o que você faz. Mas devido a ele ser lento, ele ser a longo prazo, nós vamos entrando, vamos caminhando e vamos fazendo. E para finalizar o nosso bate-papo, e eu já quero te contar uma metáfora, uma historinha para você entender melhor como é que funciona isso. Tinha um sapo e ele... melhor, não é uma historinha, não vou contar uma historinha para você não. Eu vou te contar algo aqui que vai se conectar com isso que eu estou falando para você, tá? Imagina comigo, se você pegar uma frigideira com água fervendo e colocar um anfíbio, uma rã, um sapo dentro dessa frigideira, dentro dessa água quente, provavelmente ele vai pular fora. Provavelmente ele vai se esquivar, provavelmente ele vai se debater, ele vai se bater, ele vai tentar sair de lá. No entanto, se o contrário assim o fizermos, que é o quê? Que é pegarmos esse anfíbio, seja um sapo, seja uma rã, e colocarmos numa água e levarmos ao fogo, numa água em estado natural, de temperatura natural, e levarmos ao fogo com um fogo baixo e deixarmos esse anfíbio, ele vai ficando lá dentro porque vai ficando confortável, morninho, é bom, e aí quando ele pensar em sair, ele já está cozido na água quente. É isso que está acontecendo, é isso que estão fazendo conosco, estão nos cozinhando no banho-maria, estão cozinhando você no banho-maria, e é importante pensarmos sobre isso. E a nossa missão aqui no Emagrecer Comendo é trazer esse esclarecimento para você, trazer esse despertamento para que você possa pensar, para que você possa avaliar se realmente você está cuidando da sua saúde ou se você está se deixando ser envenenado aos poucos, morrendo, minando assim a sua alegria, a sua saúde, a sua autoestima, o seu bem-estar.
Afinal de contas, você merece uma vida e uma vida com abundância. Isso faz sentido para você? Se faz sentido para você, eu quero te desafiar a marcar aqui embaixo nos comentários pelo menos 3 pessoas. Se isso faz sentido para você, eu quero te desafiar a marcar pelo menos 3 pessoas aqui no comentário aqui embaixo. E se você quiser saber mais sobre esse processo transformacional que é o Emagrecer Comendo, é só nos chamar no número que está na descrição desse vídeo ou clicar no link que está aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar. Vai ter um link onde você vai poder clicar e falar diretamente conosco, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar atento, pensar e não simplesmente agir conforme a manada, mas pensar mais e avaliar melhor como você está conduzindo a sua vida. Que Deus te abençoe, sucesso e até o nosso próximo encontro.